Formalmente, meu boa noite a todos, e especialmente à doutora Lucila, que tão gentilmente me atendeu. Trocávamos informações antes aqui da minha manifestação. Também o doutor Sandro, que eu acho que em breve vai se juntar a nós. Minha satisfação, minha alegria poder falar com a OAB, a subseção de Araçatuba, e trazendo uma informação que eu acho relevante, importante, atual, que é a questão da Covid, que todos nós, por óbvio, estamos passando, né, em situações diferentes, em momentos diferentes, mas todos estamos sofrendo. A questão da CAT, Comunicação de Acidente do Trabalho, e o empregador. Eu queria, na verdade, fazer passar pelo direito do trabalho, pelo processo do trabalho e pelo direito previdenciário, dando enfoques diferentes sobre esse problema que as empresas estão sofrendo, sem dúvida alguma. Os empregados estão sendo contaminados. Eu sou juiz do trabalho no Rio de Janeiro, já começo a pegar as primeiras ações de pessoas que foram infectadas e querem responsabilizar o empregador por Covid, e até casos dramáticos de empregados que faleceram em razão de Covid, uma coisa terrível, mas é uma realidade, e uma realidade que as empresas enfrentarão, os advogados enfrentarão, e é sobre esse aspecto, sobre esse olhar que eu quero trazer algumas informações, tá bem? Então, vamos relembrar primeiro a CLT, o artigo 157, ela obriga, caberá às empresas, cumprir e fazer cumprir as normas de medicina e segurança. É obrigação da empresa não só cumprir essas normas de segurança, mas fazer cumprir. O exemplo icônico, clássico, é o do equipamento de proteção individual, o EPI. Não basta entregar o EPI, o empregador tem que fiscalizar o uso efetivo do equipamento. Senão, na verdade, isso acaba não tendo utilidade alguma. E isso pode gerar consequências para a empresa, porque só comprovar que entregou, mas sem comprovar que fiscalizou o uso, pode acabar gerando responsabilidade para a empresa. Ainda que pudesse se cogitar, talvez, no caso de sinistro laboral, de uma culpa concorrente pelo fato do empregado não ter feito a utilização. Confirmo isso e ratifico isso na própria súmula 289 do TST, que diz que não basta fornecer o EPI, tem que também fiscalizar o uso do equipamento por parte do empregado, e o artigo 160 na tela, que fala que nenhum estabelecimento pode iniciar suas atividades sem uma inspeção prévia da autoridade competente em matéria de segurança e medicina do trabalho. Também coadjuvando essa obrigação a lei previdenciária 8.213 de 91. Né? Nós temos duas leis, a 8.212, que é a lei do custeio, é você pagando a previdência, e a lei 8.213, que é a lei dos benefícios, é você recebendo o benefício previdenciário correspondente. Está na tela, o artigo 19, parágrafo 1º, também confirma, ratifica que a empresa tem essa obrigação de zelar pelas medidas individuais e coletivas de proteção e segurança da saúde do trabalhador. Por outro lado, é o outro lado da moeda, se o empregador tem a obrigação de entregar e fiscalizar o uso, o empregado tem o dever legal, que está na lei, de observar essas normas de segurança e fazer uso dos equipamentos de proteção individual. É obrigação dele, tanto assim que o artigo 158, parágrafo único, diz que é ato faltoso, portanto é falta, olha a linha B, a recusa sem justificativa de usar o EPI fornecido pela empresa. Então, um tem a obrigação de fornecer e fiscalizar, e o outro tem a obrigação de usar, fazer uso desse equipamento, sob pena de praticar falta, e em casos crônicos, isso pode gerar até mesmo a dispensa por justa causa. Está aí um post do próprio TST. É claro que deixar de usar o EPI uma vez provavelmente não vai gerar justa causa, porque não há equivalência entre a falta praticada e a punição aplicada. Mas se ele não resiste à utilização, pode ser advertido. Reitera naquilo, é suspenso e continua naquele procedimento, claro que isso pode caracterizar falta grave ensejadora de justa causa, conforme capitulado no artigo 482 da CLT. Então, essa situação é a valorização da medicina e da segurança do trabalho, a saúde do trabalhador, faz com que protege
a saúde do empregado até dele mesmo. E por isso que já está pacificado na jurisprudência a possibilidade de uma justa causa nesse caso. O EPI, tradicionalmente, é a sigla de equipamento de proteção individual, é qualquer equipamento, né, de uso individual, uso coletivo, que protege o trabalhador de riscos, né, em relação à sua segurança ou em relação à sua saúde. E uma coisa interessante, se o EPI neutralizar o efeito do agente insalubre, o empregador pode até deixar de pagar o adicional de insalubridade. Se, repito, caso nem todo o EPI vai neutralizar o efeito do agente agressor. Mas se neutralizar, a súmula 80 do TST que está na tela permite e informa sobre a desobrigação do empregador de pagar o adicional. Uma curiosidade, não é minha matéria, mas eu quis trazer, é essa súmula 9 da Turma Nacional de Uniformização, TNU. A TNU ela tem a incumbência de uniformizar a jurisprudência das turmas recursais federais. E é uma coisa bem interessante que ela fala do uso do EPI, mesmo que elimine a insalubridade, não descaracteriza o tempo especial prestado no caso de ruído e apenas para o ruído. É muito interessante isso. Então, digamos que há um ruído excessivo, a empresa entrega protetor auricular. Nós sabemos que o nível de ruído constante admitido pela lei é 85 decibéis. Nenhum trabalhador pode ser submetido a ruído constante acima de 85 decibéis. Então, vamos imaginar que em determinada empresa é medido lá a quantidade de decibéis 100 decibéis. Portanto, passa o limite de tolerância. O local é insalubre. Mas o empregador fornece protetor auricular. Tem um que parece uma concha, né? Muito usado em aeroporto, todo mundo já viu. Mas tem uns menores também que você coloca no canal auditivo, ele infla e fecha o canal auditivo. E aquele EPI comprovadamente reduz em 20 decibéis o ruído ambiental. Então, aquela empresa que tinha um ruído de 100 decibéis, com o uso do EPI passa a ter 80 decibéis para o trabalhador. Portanto, está dentro do limite de tolerância. O empregador, de acordo com a súmula 80, que está acima, não precisa pagar o adicional de insalubridade, mas aquele tempo de serviço será considerado como tempo especial para fins de aposentadoria especial. Aí já é um aspecto do direito previdenciário muito interessante, que só acontece com o ruído. E a explicação para isso é que o ruído causa também microlesões ósseas. Então, essas microlesões não são neutralizadas pelo protetor auricular, que é essa microlesão do corpo inteiro, que fica vibrando, né? A vibração pelo ruído excessivo. Então, essa é a justificativa. Bem interessante, aí eu aproveitei para trazer, é só uma curiosidade mesmo. E EPI em relação à Covid-19, além do higienizador das mãos, né, com um produto adequado, nós sabemos todos, né, o álcool 70%, então a medicina do trabalho traz essa lista de produtos considerados EPI contra a Covid, ou seja, para diminuir a incidência, a chance de contaminação. Então, máscara, capote, luva, protetor ocular, avental, bota, gorro e, claro, o distanciamento. Mas o distanciamento não é propriamente um EPI, né? É uma medida que a empresa precisa adotar. Portanto, dependendo da situação, é claro que a empresa não precisa entregar todos isso aí é o mais radical, que é em termos de hospitais ou pessoas que têm contato direto com as pessoas contaminadas, esses EPIs precisam ser fornecidos. E fornecidos gratuitamente, não pode haver cobrança total ou parcial do EPI em relação ao empregado. É proibido, então está aí 2 bolsos ratificando, esse é do CSJT, que a entrega, o fornecimento tem que ser gratuito. Olha onde está escrito isso, artigo 166 da CLT. É obrigação, então, não há pagamento. E mais, além de ser gratuito, ele tem que ter o que nós chamamos de CA. CA, o equipamento com CA, é o certificado de aprovação. Na verdade, significa dizer que uma instituição pública já analisou e mediu e testou aquele equipamento e confirma que ele é eficaz. Então, precisa ter o CA, evitando, por exemplo,
sei lá, algum tipo de equipamento que você adquire de algum país, vem por caminhos misteriosos e não passa pelo Inmetro, não é aprovado por nenhum órgão ou agência brasileira. E aí, é claro, né, a falta desses equipamentos, como a gente vê muitas vezes, há um post até do TRT de Mato Grosso, quantos sinistros, né, até muitas vezes com um evento morte, poderiam ser evitados se houvesse uma preocupação maior com a saúde do trabalhador, né? Aqui é um post que fala, então, quase sintetizando, as obrigações, os deveres, tanto do empregado quanto do empregador no tocante à medicina e segurança do trabalho. Tá? Bem, agora no aspecto previdenciário, a Seguridade Social, ela oferece benefícios e serviços. E a Seguridade, na verdade, é gênero e ela é integrada pela Previdência Social, pela Assistência Social e pela Saúde. Seja como for, são oferecidos benefícios e serviços. Preciso passar por isso para depois associar a contaminação por Covid. Qual a diferença de benefício e de serviço? Benefício, pessoal, é prestação em dinheiro. Tudo aquilo que é dinheiro que é entregue ao segurado, porque agora na relação dele com a Previdência, ele é um segurado, o empregado é um segurado obrigatório, por sinal. Então, benefício é dinheiro que se entrega a esse segurado. Aposentadoria, pensão, auxílios, etc. Então, isso é benefício. E serviço é tudo aquilo que não é dinheiro. É o oposto. Então, o que não é dinheiro é serviço. E serviço, tecnicamente, é um bem imaterial importante colocado à disposição da pessoa. Por exemplo, assistência médica. A pessoa está doente, vai buscar socorro no médico. Ela vai ser atendida pelo médico, vai ter o diagnóstico, vai ter o tratamento, um remédio. Você deu dinheiro para a pessoa? Não. Mas você atendeu ao anseio dela, ela estava doente, ela queria ficar boa. Todo mundo quer ficar são. Então, a assistência médica, a reabilitação é outro serviço da Previdência Social. Quando a pessoa sofre um acidente, fica com sequela e vai ser reabilitado, requalificado para outra atividade dentro da sua limitação física ou intelectual. Serviço social é outro tipo de serviço. Em suma, tudo aquilo que não é dinheiro, mas atende de alguma forma uma necessidade do segurado. Pessoal, por enquanto está tudo ok aí? Tá todo mundo bem? Estou falando muito rápido ou muito devagar? Não, né? Está numa cadência boa, tá bom. A doutora Lucila, que é a minha referência aqui, estamos aqui em contato. Ok. Bem, havendo contaminação por Covid-19, esse empregado, a vítima, com certeza receberá a assistência à saúde, vai ter o tratamento dentro do sistema público, que for possível, espera-se da melhor qualidade possível, ainda que por vezes nós não estamos vendo isso na prática, na vida, e dependendo do tempo de recuperação dessa doença, poderá ter um benefício da Previdência. Não necessariamente terá, porque vai depender do tempo de recuperação. E esse tempo é uma coisa muito pessoal, depende de outros fatores também, né? É uma coisa muito pessoal, se a pessoa se recupera mais rapidamente, ou vai demorar muito mais tempo, ou fica numa situação crítica, isso depende de cada pessoa. Então, dependendo do tempo de recuperação, e eu já vou falar daqui a pouco qual é o tempo, é possível que esse segurado receba auxílio-doença. Agora, só lembrando, esse nome não existe mais. A emenda constitucional número 103, a reforma da Previdência, substituiu o nome auxílio-doença por auxílio por incapacidade temporária. Esse é o novo nome, a nova nomenclatura do antigo auxílio-doença. E é importante que os advogados já usem o termo técnico correto, até porque o INSS já mudou nas suas plataformas o nome. Já não vai se encontrar mais auxílio-doença, vai encontrar auxílio por incapacidade temporária. E a pessoa tem que saber que é, então, o antigo auxílio-doença. Assim como a antiga aposentadoria por invalidez mudou o nome. Agora é aposentadoria por incapacidade permanente, é um outro nome. Particularmente, eu achei até que o nome anterior ficava melhor,
Eu leigo, auxílio-doença. Bom, auxílio-doença é porque eu fiquei doente. É quase que intuitivo. Agora, auxílio por incapacidade temporária já é uma coisa mais sofisticada, né? Uma pessoa, às vezes, não consegue entender o que é isso. Tem dificuldade, mas, de qualquer maneira, eu coloco para todos, é importante ter esse nome. Eu, até nas minhas aulas, ainda estou compartilhando o nome antigo, o nome novo, como se fosse quase que uma transição, para depois já utilizar só a nomenclatura nova. E aí, voltando à questão, eu vou ter auxílio por incapacidade temporária ou não? Depende. Se o empregado é contaminado por Covid-19, se ele se recuperar em até 15 dias, não haverá benefício previdenciário, porque nos primeiros 15 dias, quem pagará o salário é o empregador. Por outro lado, se não houver recuperação em até 15 dias, a partir do 16º dia, o INSS assume o pagamento, libera o empregador e, doravante, pagará a esse segurado auxílio por incapacidade temporária. Na tela, na parte final, tem os artigos que ditam que o INSS assume a partir do 16º dia, se o segurado cumprir os requisitos legais. Se ele não cumpre os requisitos, aí não vai ser possível a concessão do benefício. Então, ele tem que ter a carência, que nós vamos ver daqui a pouco, mínima, e tem que ser constatado por perícia médica federal a cargo do INSS que a pessoa, de fato, não tem, está doente, né? Está incapacitada. Então, novamente, o Covid vai gerar ou não vai gerar? Depende. Se a recuperação superar 15 dias, provavelmente vai gerar o benefício. Se a recuperação ocorrer em até 15 dias, não. A característica do auxílio por incapacidade temporária é que o indivíduo está doente, mas é uma incapacidade reversível, ou pelo menos em tese, num primeiro momento, se apresenta sendo temporária, sendo episódica, sendo reversível, portanto, de possível recuperação. Até porque, pessoal, se não tivesse recuperação, ele seria aposentado por incapacidade permanente, certo? Mas é claro que por Covid, nem o INSS nunca que vai dar uma aposentadoria por incapacidade permanente, vai deixar o indivíduo lá num auxílio por incapacidade temporária, dar o tratamento adequado e ver qual vai ser a evolução. Em casos muito radicais, muito crônicos, passado o tempo, não havendo recuperação, se tiver sequelas seríssimas, pode até acontecer do auxílio por incapacidade temporária ser convertido em aposentadoria por incapacidade permanente. Mas isso vai depender do tempo, vai depender da perícia e de vários outros fatores. Então, um post aqui que eu trago do Senado, reparem todos, que está ainda até com o nome antigo, né? O nome de auxílio doença. Mas então, foco nessa questão dos 15 dias, porque para o empregador é muito importante isso. Pessoal, aqui eu trouxe o ranking divulgado pelo INSS do ano passado, 2020, o motivo dos afastamentos. Ele listou 20 afastamentos, os 20 maiores causas, né, de afastamento. Eu peguei as 10 primeiras, que na verdade me interessava. Reparem vocês, a infecção por coronavírus está em terceiro lugar. Então, o que mostra que normalmente, ou de maneira geral, a recuperação plena não acontece em 15 dias. Essas pessoas eu já sei que excederam em 15 dias a sua recuperação. E é interessante, assim, olha a preocupação, pessoal, o 7 e o 8, ansiedade e depressão, olha como está começando a ser um fator importante que está impactando na Previdência. Isso tudo é dinheiro que a Previdência tem que arcar com essas pessoas, e precisa arcar mesmo, precisa protegê-las, mas tem que se ver o que está gerando isso, né? A sociedade de maneira geral, talvez cobranças exacerbadas de metas, alguma coisa nesse sentido. E tirando esses três, Covid, o 7 e o 8, todos os demais são distúrbios ortopédicos. Interessante, começando coluna lombar e vai por aí, mas tudo ortopédico. Isso talvez, mereceria até um estudo, talvez isso, mas acredito que seja, porque muita gente está em home office. E em home office, sem a estrutura de ergonomia adequada, que a NR17 determina que o empregador tem que cumprir. Mas muitas vezes não cumpre, nós sabemos, não somos inocentes.
Muitas empresas cumprem, mas muitas não cumprem. E a NR17 diz claramente que onde houver trabalho em prol do empregador, esse empregador cuidará pela observância das regras ergonômicas. Então, se o trabalho é prestado no local, independentemente da geografia, se é prestado na residência do empregado, tem que cuidar de ter uma cadeira adequada, mesa adequada, a altura adequada, descanso de pés, de punhos, etc. A pergunta, em relação ao contrato de trabalho, a doença, a Covid, vamos botar até a Covid, né? Seria uma espécie aí, mas de maneira geral, ela interrompe ou suspende o contrato de trabalho? Então, a resposta depende, pessoal, depende. Nos primeiros 15 dias, a Covid-19, a doença, de maneira geral, é causa interruptiva do contrato de trabalho. Portanto, sendo causa de interrupção, o empregado não trabalha, mas receberá o salário normalmente. A partir do 16º dia, se não houver recuperação desse trabalhador, o contrato de trabalho fica automaticamente suspenso. A doença se transforma, se convola, se converte automaticamente em caso de suspensão. Ele é encaminhado ao INSS e ficará sob os auspícios da autarquia previdenciária. Ora, sendo suspensão, não haverá trabalho e não haverá salário, porque nesse caso a empresa não paga mais salário. Quem vai pagar é o INSS e paga o benefício previdenciário diretamente ao segurado, ao trabalhador. Então, é interessante que a doença é híbrida. A Covid-19 é híbrida. Se me perguntar se é interrupção ou suspensão, eu vou falar, depende. Qual foi o tempo que ele demorou para se recuperar? Até 15 dias eu já sei que é interrupção. Acima disso, automaticamente é suspensão. E em havendo o afastamento por auxílio por incapacidade temporária, se a empresa mantém plano de saúde para os seus empregados, ela é obrigada a manter. Está na súmula 440 do TST. Isso eu fiz questão de colocar, porque eu vejo, já julguei muitos casos, que muitas empresas, a primeira coisa que elas fazem, não é nem a segunda, a terceira, não. É a primeira coisa, é tirar esse empregado do plano de saúde, especialmente na antiga aposentadoria por invalidez. Não sei por que razão. Não pode... mas ele não está trabalhando? Eu sei, mas o plano de saúde não é devido pelo empregado estar trabalhando, e sim pela existência do contrato de trabalho. O contrato de trabalho está suspenso, mas ele existe. Então, a existência dele faz com que haja a obrigação de manter o plano de saúde. Se não, pessoal, vocês iam ter que me dizer que nas férias o empregado fica sem plano de saúde, porque, afinal de contas, ele também não está trabalhando durante 30 dias. E ninguém teria a petulância de dizer uma coisa dessa. Então, é importante verificar que existem algumas prestações que são devidas em razão da prestação efetiva de serviços e outras devidas pela existência do pacto laboral. Essas, pela existência do pacto laboral, não podem ser retiradas. A exemplo do plano de saúde. As que têm relação com a efetiva prestação de serviços, pode. O caso, por exemplo, vale transporte, se ele não está tendo gasto com transporte, não precisa manter vale transporte. Aí até atenção nisso, que eu já também peguei casos a respeito disso, e desculpe, essa nem é a minha matéria, mas eu aproveitei para falar, porque tem, de certa maneira, uma relação, e eu espero, de certa forma, que seja útil também para todos, né? Ninguém tem tempo para perder, mas todos têm tempo e querem para investir. Então, se for alguma coisa efetiva que traga conhecimento, que torne mais musculosa as suas fundamentações, a pessoa tem interesse, e é o que eu desejo, né? Espero que ao final da minha manifestação possa ser utilizado isso amanhã, quem sabe, amanhã, na quinta-feira, já utilizar esse conhecimento em prol da defesa do interesse dos clientes, seja lá quem for, né? Como for. Mas o que eu vejo muitas vezes é que assim, é uma consequência. Tem empresa que cobra, é muito comum, coparticipação, também é chamado co-colaboração do empregado. É um valor pequeno, muito vantajoso para o empregado, que jamais ele ia conseguir um plano de saúde com aquele preço. Então é descontado no próprio contra-cheque. Tem lá na parte de descontos, seguro-saúde, saúde, plano de saúde, aí os nomes são os mais variados. Mas é tudo desconto em relação ao plano de saúde. E é possível fazer esse desconto. É um desconto contratual. A única coisa para observar é a súmula 342 do TST, que determina que esse desconto tem que ser autorizado por escrito, sob pena de amanhã se alegar algum tipo de fraude, coação contra o empregado, ainda que ele tenha tido vantagem com o plano de saúde. Mas o fato é o seguinte,
Como ele já está afastado pelo INSS, ele sai da folha de pagamento da empresa. A empresa não emite contra-cheque para ele. Ele vai receber o benefício diretamente do INSS. Então, muitas empresas alegam que não podem mais fazer o desconto da quota-parte do empregado, porque não está emitindo mais contra-cheque. E aí tem essa alegação de querer tirar o indivíduo que ele não entrou com a sua quota-parte. Olha, eu discordo, sinceramente. Eu acho que não, porque parece quase que uma armadilha jurídica contra o empregado. A empresa tem todo o direito de cobrar a quota-parte do empregado, não tenho dúvida alguma. E, para isso, ela pode, sei lá, manter um contato com o empregado, ligar para o empregado, pedir para ele depositar na conta da empresa, emitir um boleto bancário para ele pagar, ir lá na casa dele, então, pedir para cobrar isso aí, até informando que, se ele não pagar, pode correr o risco de perder o plano de saúde. Agora, fazer isso tudo sem sequer dar ciência ao empregado é que eu acho uma armadilha. É uma coisa assim que até atenta contra o princípio da boa-fé, que é um princípio norteador de todo o contrato, inclusive o contrato de trabalho. E até coloquei aqui, aí é coisa minha, né, até para ter honestidade intelectual, nada impede que o próprio empregado possa se antecipar. Manda lá um e-mail para o empregador. Empregador, estou em auxílio por incapacidade temporária, portanto, não terei condição de ser descontado no contra-cheque da minha participação no plano de saúde. Eu queria ver uma forma de pagar, por favor. E mais, é nesse momento que o plano de saúde será o mais importante para a recuperação plena e rápida desse empregado. Carência, estamos evoluindo já, estamos aqui quase na metade. Doutora Lucila, tudo ok até aí? Tudo bem? Está muito chato? Não, está tranquilo? Tá bom, obrigado. Bom, carência, pessoal. Carência é o tempo mínimo de contribuição para que o trabalhador, para que o segurado tenha direito a um determinado benefício previdenciário. Então, existe carência para alguns benefícios. Alguns exigem carência e outros não. Essa carência se diz que é importante para manter as finanças da Previdência, um equilíbrio financeiro, equilíbrio atuarial. E eu vou analisar a carência, claro, do auxílio por incapacidade temporária, que é o benefício que poderia ser concedido no caso de Covid-19. E aqui já é o link para eu entrar na questão se a Covid-19 é ou não acidente do trabalho. É uma coisa interessante e muito importante, me parece, e que vai cair, me parece, que uma avalanche de processos na Justiça do Trabalho, tão grande quanto a quantidade de mortos e de pessoas que se contaminaram, né? Muitas delas são trabalhadores e acho que uma parte haverá de buscar a indenização na Justiça, às vezes com razão e às vezes sem razão, deixar bem claro. A juização não quer dizer que a pessoa tenha razão. Então, a carência para esse benefício é muito importante. A carência são 12 contribuições mensais. Tem que ter 1 ano de contribuição, tá o artigo para quem quiser depois fazer a verificação. 12 contribuições mensais. Se você não tem as 12 contribuições, o benefício é negado por falta de carência. Não que você não esteja doente. Você está com Covid-19, fez o teste, deu positivo, claro que você está contaminado, claro que está doente. Não se recuperou em 15 dias. Mas por não ter a carência, o benefício é negado por essa razão. É injusto, mas é legal. Agora, a coisa importante, se a doença é fruto de acidente de qualquer natureza, portanto, pode ser acidente do trabalho ou não necessariamente um acidente do trabalho, mas vamos trabalhar com um acidente do trabalho, não há necessidade de carência. Isso é que é interessante. Então, precisa de carência ou não precisa? A melhor resposta seria depende. Foi um acidente? Foi sim, Marcelo. Então, não precisa de carência. Artigo 26.2 da lei. Agora, olha, foi uma doença comum. Então, tem que ter 12 contribuições mensais. Então, isso vai ser importante, porque agora, e daqui a pouquinho, eu vou ter que caracterizar se a Covid-19 é ou não um acidente do trabalho por equiparação. Porque as doenças ocupacionais são equiparadas a acidente do trabalho. E isso vai ser uma coisa bem interessante, que eu já estou quase me aproximando. Então, a carência é nesse sentido, e lembrar que tem algumas doenças gravíssimas, são essas que estão na tela, gravíssimas, que a lei
dispensa a carência nesses casos. São doenças comuns, não são doenças oriundas de acidente, mas que a lei, por questão humanitária, dispensa a carência, tá? Está no artigo da Lei 151. Botei ainda no nome antigo e agora com os códigos que os advogados que atuam na Justiça do Trabalho e também na esfera da Justiça Federal, especialmente Juizado Especial Federal, tem muita intimidade com isso. O auxílio por incapacidade temporária é um gênero que tem duas espécies. Pode ser previdenciário, também chamado comum, ou acidentário. Auxílio doença comum ou previdenciário, o código é B31. E o auxílio por incapacidade temporária acidentária, código B91. Qual é a diferença? É que no B31 é fruto de uma doença comum. O B91 é porque é fruto de um acidente do trabalho típico ou por equiparação. Só vou falar para vocês, já adiantando, que o valor pago pelo INSS é o mesmo, tanto no B31 quanto no 91. A gente vai ver daqui a pouco. Mas há consequências para o empregador. Existe uma diferença, eu diria diferenças no plural, bastante consideráveis, que são na verdade, o norte. E isso é que me parece que vai ter muita ação de gente contaminada por Covid que vai querer na Justiça do Trabalho como premissa, como fundamento da sua decisão, a declaração de que aquela contaminação é fruto de acidente do trabalho, é fruto de doença ocupacional. Veremos adiante. Então, havendo esse acidente do trabalho, que vai gerar o auxílio por incapacidade temporária acidentário, a empresa é obrigada a emitir a CAT, Comunicação de Acidente do Trabalho. Isso está no artigo 169, essa obrigação da CLT está na tela, e a CAT está prevista no artigo 22 da Lei 8.213. O que nós temos no Brasil é que muita empresa não quer emitir CAT. Nós temos muita subnotificação de acidente do trabalho. A empresa não quer emitir a CAT porque o sistema é mal feito. A empresa não quer emitir a CAT porque ela sabe que essa CAT vai ser usada contra ela na justiça. Então ela fica desestimulada a emitir a CAT ou só emite em casos radicais, casos extremos. Então isso é uma realidade, infelizmente. Mas a lei dá prazo. Tem um prazo até curto. É até o primeiro dia útil seguinte ao evento, tem que emitir a CAT. E se houver morte, tem que emitir a CAT imediatamente e convocar a autoridade policial, que é obrigado a instaurar inquérito policial, que aquela morte é suspeita, já é tida como suspeita, demanda uma investigação mais profunda para poder saber exatamente quais são as causas. Então está no artigo 22. E é repetido em outros normativos que eu vou trazer daqui a pouco. Agora, o parágrafo 2º diz que se a empresa não emitir a CAT, outras pessoas poderão fazê-lo. O sindicato pode emitir a CAT, o médico que assistiu, qualquer autoridade pública, está lá escrito, ou o próprio acidentado. Não é que o acidentado vai fazer uma CAT para ele mesmo, não é isso. É que ele se apresenta voluntariamente ao posto do INSS para ser periciado e caracterizar aquele sinistro, aquele evento, como acidente do trabalho em substituição à CAT não emitida pelo empregador. Então, está aí a confirmação do prazo, inclusive, a emissão da CAT, no Decreto 3.048, artigo 336, fala a mesma coisa, com outras palavras. E se não houver o cumprimento pelo empregador, tem multa, tá? A multa está no artigo 286 do Decreto 3.048. Porque a lei fala que tem multa, e o decreto diz qual é o valor da multa, inclusive. Uma coisa que pouca gente fala, acha que CAT é só para acidente grave. Não é, pessoal. Está aí a ordem de serviço do INSS 621. Havendo ou não afastamento do trabalho, tem que emitir CAT. Mesmo que o acidente seja leve, seja de pouca monta, tem que emitir a CAT. Porque é interessante, interessa ao Estado saber a quantidade de acidentes para políticas públicas de fiscalização
e para a formulação do FAP, né, daquele seguro adicional, aquele percentual adicional que as empresas com uma incidência grande de acidentes do trabalho têm que pagar. Então, havendo ou não, mesmo que dependa só de uma ida ao setor médico da empresa, a CAT tecnicamente tem que ser emitida. E aí temos aquela situação que eu falei, doenças ocupacionais. Doença ocupacional é um gênero que tem duas espécies, doença profissional e doença do trabalho. Está no artigo 20 da Lei 8.213. E eu estou falando isso tudo para fazer a associação com o Covid-19, tá? Vou dar outros exemplos, mas quero trazer para a Covid, que é o tema da palestra que trouxe todos até aqui para me ouvir. Então, nós temos aí doença profissional e doença do trabalho. Qual é a diferença das duas? Muita gente nem liga, fala assim, não quero saber, não é tudo acidente do trabalho por equiparação? Mas tem uma diferença. Eu acho que é importante saber, até para poder advogar melhor, de um lado ou de outro, não importa, mas saber, na verdade, o que significa. Então, primeiro, a doença profissional. Ela é peculiar a algumas atividades. Algumas atividades, eu vou dar exemplos daqui a pouco, algumas atividades sujeitam os seus profissionais a determinadas doenças. Já é até comum, eu vou mostrar daqui a pouco. E isso é considerado doença profissional. Atinge determinados grupos de trabalhadores, determinadas profissões, determinadas atividades. Também são chamadas tecnopatias ou ergonopatias. Exemplo, quem trabalha com chumbo terá essa doença chamada saturnismo. É uma intoxicação por esse chumbo que só vai ter quem trabalha com chumbo. Os profissionais que atuam, trabalham, manipulam com chumbo. Quem manipula sílica vai ter silicose. Para as pessoas que trabalham em minas de subsolo, pneumoconiose. Atinge a esses e somente a esses trabalhadores. E aqui minha interrogação. Será que a gente poderia considerar doença profissional a Covid-19 para os profissionais da área de saúde, esse que nós chamamos de frente, as pessoas que estão na frente, né, e tudo mais? Aí eu botei médicos, são todos valorosíssimos profissionais, médicos, fisioterapeutas, enfermeiro, técnico de radiologia, mas também maqueiro, motorista de ambulância, tantos outros profissionais. Tem gente que quer encaixar até coveiro aí, talvez, alguma coisa nesse sentido. Então, o nexo, nesse caso de doença profissional, o nexo causal é presumido. Já se presume que ele contraiu aquela doença em razão da sua atividade. E isso é doença profissional. Já a doença do trabalho, que é aquela segunda, ela é adquirida em razão das condições ambientais desfavoráveis. Elas não estão restritas a um grupo de profissionais ou um grupo de pessoas. Pode acontecer com qualquer pessoa, desde que a condição ambiental seja desfavorável. Então, essa que é a diferença. Ela não está vinculada necessariamente a uma profissão. E elas são chamadas pela doutrina médica também como mesopatias ou doenças profissionais atípicas. Exemplos, eu botei disacusia, perda auditiva. Se você tem um ambiente com excesso de ruído, a pessoa vai ter perda de capacidade auditiva ao longo do tempo. E isso serve para qualquer profissão, em qualquer lugar, desde que haja ruído excessivo. Então, ela não é associada apenas a determinados trabalhadores. Pode ser qualquer trabalhador que seja submetido a ruído excessivo. E aí a minha colocação, por isso que eu botei interrogações também, porque eu vou fazer algumas reflexões daqui a pouco. E já estamos, deixa eu ver, 68, já estamos aí encaminhando já para um terço final da minha manifestação. Então, a minha colocação, será que os empregados de atividades essenciais, por exemplo, caso típico, supermercados, farmácias, transporte, segurança, será que nesses casos de atividades essenciais que durante a Covid, a pandemia, continuaram abertos, poderíamos caracterizar isso como doença do trabalho? Não digo doença profissional, mas doença do trabalho? O atendente, o balconista da farmácia, o caixa do supermercado, o motorista, o cobrador de ônibus, etc. Eu estou refletindo e aí indo para um aprofundamento maior. E vou refletir mais daqui a pouquinho. Então, o nexo de causalidade nesse caso
demandam uma maior investigação, mas é possível reconhecer também. Claro, fica caracterizado o acidente do trabalho típico ou por equiparação quando há o chamado nexo técnico epidemiológico, que nada mais é que o nexo causal, né? Vincular o mal de que padece o trabalhador às condições de trabalho, à sua atividade. Isso está no artigo 21A, e a perícia do INSS tem o poder de caracterizar aquela doença, aquele problema, aquela situação como acidente do trabalho, como doença profissional ou como doença do trabalho, que, como eu disse, são equiparados a acidente do trabalho. E uma coisa interessante, se o INSS reconhecer, e ele tem essa autoridade, a empresa pode requerer a desclassificação, a não aplicação. Então, o indivíduo foi ao INSS lá e conseguiu o auxílio por incapacidade temporária acidentária, ou seja, o INSS considerou aquilo como doença ocupacional. Pode ser doença profissional ou doença do trabalho. Mas a empresa, não querendo os efeitos negativos disso para ela, que eu vou falar daqui a pouco, ela pode, então está aí no artigo 21A, parágrafo 2º, pedir administrativamente a não aplicação desse nexo. Claro, juntando os elementos que ela tiver, e isso vai ser decidido pelo INSS. Então, para mostrar que, como toda decisão administrativa, comporta recurso, tanto no próprio âmbito administrativo, como em tese, até mesmo na justiça. E aí vem a pergunta. O empregado foi contaminado por Covid, muitas empresas estão sofrendo isso. O empregador precisa emitir a CAT? Essa que é a dúvida. Então, emite ou não emite? Olha, essa pergunta, pessoal, ela é muito mais profunda e muito mais difícil de responder do que falar sim, não. E, claro, vai variar o sabor dos interesses em jogo, né? Eu vou imaginar que a maioria dos empregadores vai dizer assim, não precisa emitir, não. Porque como é que ele vai provar que ele pegou Covid aqui? E a maioria dos empregados vai dizer, com certeza e tal, foi Covid, é relacionado ao trabalho. Então, não há uma resposta simples. Tem que se ver o caso concreto. O que eu poderia dizer, eu peguei um caso desse que eu achei um absurdo. Era um teletrabalhador querendo responsabilizar a empresa porque ele foi contaminado por Covid-19. Fala, mas bicho, você trabalha em casa, que culpa que a empresa tem? Como você não contraiu na empresa porque você não vai à empresa? Não pode ser nem no deslocamento para a empresa, no retorno, que é aquele acidente in itinere, em trajeto, porque você não vai, você só trabalha em casa. Então é evidente que você contraiu a Covid em outro lugar qualquer. Agora, qual lugar eu não sei, nem nunca saberei, para falar a verdade. Mas aquilo é um exagero. Mas eu estou pegando uma situação radical. E normalmente, se o indivíduo trabalha, todo mundo vai ter sempre alguma dúvida. Claro. Então, por isso que eu coloquei a análise vai demandar o caso concreto e as suas peculiaridades, as suas particularidades, fazendo também o confronto do ônus da prova, né? Essa questão do encargo probatório, os artigos 373 do CPC e especialmente 818 da CLT, que vai permitir concluir se é ou não doença ocupacional, tá? E aí vai ser muito relevante, muito importante esse aspecto processual da distribuição do ônus da prova e talvez o uso da carga dinâmica da prova prevista no artigo 818, parágrafo 1º da CLT, que é uma coisa que vai começar a ser melhor explorada, provavelmente em razão dessa situação. Agora, uma realidade eu coloco lá e eu tenho a humildade de reconhecer. Nunca se saberá o momento exato da contaminação. Nunca saberemos. Nós vamos trabalhar com probabilidades e não, jamais, com certezas. Aproveitando o ensejo, quero lembrar que no advento da medida provisória 927, havia esse artigo, pessoal, foi muito falado, dizendo que nos casos de contaminação ele nunca seria considerado ocupacional, exceto mediante comprovação do nexo causal. Nunca ninguém vai comprovar o nexo causal, porque eu acabei de dizer que você nunca vai ter certeza o momento exato, o dia, a hora e o momento em que o indivíduo se contaminou. Isso é bobagem, isso é uma prova diabólica, nunca ninguém vai fazer. Mas o artigo 29, ele era radical no sentido de que nunca seria doença ocupacional, praticamente. Ou, na melhor das hipóteses, dizia que o ônus da prova seria do empregado provar que havia o nexo causal, coisa que ele não vai conseguir fazer de jeito nenhum. Então, duas coisas importantes. Primeiro, a medida provisória perdeu a vigência, não está mais em vigor.
E mais importante que isso, esse artigo foi declarado inconstitucional pelo STF. Aí eu botei aqui embaixo as ADIs. Na verdade, o STF juntou várias ADIs e no bojo delas teve um julgamento conjunto, porque todas elas alvejavam essa medida provisória em artigos diferentes, e o artigo 29 foi declarado inconstitucional. Aí, outra coisa errada. O artigo exagerava, dizendo que nunca seria ocupacional. Aí foi declarado inconstitucional. O que muita gente começa a falar agora? Olha, Covid-19 é sempre doença ocupacional. Porque o STF falou que aquele artigo é inconstitucional. Errado também. Nada é automático. O fato de ser declarado inconstitucional aquele artigo não significa dizer automaticamente que toda contaminação por Covid-19 seja doença ocupacional. O que pode se falar dentro da distribuição, do ônus da prova, da realidade, como eu acabei de falar, de cada caso concreto, as peculiaridades, é que não se pode excluir a possibilidade real do indivíduo ter se contaminado no local de serviço ou em deslocamento, até porque o poder público não colaborou, todos sabem disso, e na maioria das cidades os transportes públicos lotados, andando cheio, as pessoas sem máscara, sem distanciamento, colaborando sobremaneira para uma possibilidade de contaminação nesse deslocamento. E esse acidente in itinere é considerado também acidente do trabalho. Vamos lembrar disso, tá? Olha lá, desde que haja um nexo topográfico e nexo cronológico. As minhas reflexões, e pessoal, já estou encaminhando já para o final, faltam mais 15 slides, até para não cansá-los também em demasia. Então, a minha reflexão, e com toda honestidade intelectual, não estou dizendo que é dessa maneira que serão os julgamentos, não serão mesmo, não necessariamente, mas eu quero trazer algumas reflexões. Então, para mim, eu acho que considerar tudo assento do trabalho ou nada assento do trabalho é um radical que nunca foi, não está na balança da justiça, na temperança, nessa questão de estar no meio e tal. Então, a minha reflexão é o seguinte: os profissionais da área de saúde, esses que estão especialmente expostos à contaminação, como eu falei, o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, aqueles todos que eu listei, a meu ver, para eles, o nexo causal já é presumido. É verdade que o médico pode trabalhar em 3 hospitais, tratando diretamente com pacientes com Covid, mas, na verdade verdadeira, ele se contaminou quando ele foi numa boate no final de semana que foi chamado por amigos. Pode acontecer? Claro que pode, ninguém está negando. Mas, convenhamos, é mais razoável presumir que essa pessoa de linha de frente, com contato direto com pessoas contaminadas, tem uma incidência maior de contaminação, como, inclusive, os números já revelam. Então, nesse caso, poderia se caracterizar como doença profissional, atingindo esse grupo de pessoas que lida mais diretamente com essas pessoas contaminadas. Deve ser emitida a CAT, então. Aí vamos pegar o caso radical. Um hospital, o médico ficou doente, contaminado, tem que expedir a CAT, pessoal. A meu ver, não tem motivo para não expedir a CAT, a não ser que haja uma prova cabal, qual eu não tenho a menor ideia, que o empregador faça de que a contaminação está dissociada da atividade ou do exercício profissional dele lá. E digo mais, nesses casos em que houver um pedido de responsabilidade civil, eu quero crer que a responsabilidade do empregador será objetiva, ou seja, independe de culpa. Mesmo que ele tenha adotado todas as medidas sanitárias, fica claro que essas medidas não foram suficientes. Tanto assim que o médico, no caso que eu coloquei, se contaminou. Então, é a questão do risco inerente à própria atividade e com uma responsabilização maior também para os empregadores. Por outro lado, aquela segunda hipótese, se a atividade é essencial, não são pessoas de linha de frente de saúde, mas que estão mais expostas do que outras, então, como eu falei, supermercado, transporte, farmácia, segurança, então eu acho que isso poderia se caracterizar como doença do trabalho e não doença profissional, porque elas estão num estágio menos expostas do que esses profissionais de saúde, mas mais expostas que os demais profissionais. Muitos deles que ficaram resguardados, ficaram em casa, ou conseguiram fazer home office, etc. Então, nesse caso, a meu ver, e eu entendo perfeitamente quem não concordar, porque não temos certezas absolutas, mas nessa hipótese eu acho também que tem que ser emitida a CAT. Agora, eu mesmo estava conversando com uma médica ontem, de um grande supermercado, uma rede enorme, e perguntei, ela falou, nós estamos tendo um caso
com incidência enorme de Covid-19. Aí ela falando assim, olha, a empresa está cuidando dessas pessoas, está dando assistência e tudo mais. Eu falei, muito bbom. Vocês estão emitindo a CAT? Eu, não. Então está claro, sim, está bem. E ela está errada a empresa? Não teria como dizer que está errada. Eu poderia dizer que, eu perguntei, fechou o supermercado? Não, está funcionando direto. Até por uma necessidade da própria sociedade. Nos casos de judicialização, eu acho que nessas hipóteses, então, dessas atividades essenciais, por isso que é importante o advogado, então, qualificar na própria petição inicial se é o tipo de atividade, a profissão desse empregado, né? E fazer a associação com doença do trabalho ou com doença profissional, eu acho que se poderia questionar da responsabilidade do empregador que fosse subjetiva, não é objetiva, ela é subjetiva, mas com culpa presumida. Também chamam de responsabilidade subjetiva com inversão do ônus da prova. Ou seja, não é o empregado que tem que provar que se contaminou no local de trabalho. É a empresa que tem que provar que ele não se contaminou lá. Como ela vai fazer isso? A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, caberá ao empregador fazer a prova de que essa contaminação não sucedeu lá, dentro daquele espírito da carga dinâmica da prova, porque a empresa tem melhores condições técnicas, econômicas e jurídicas de tentar fazer essa prova. Bem, e aí nesse sentido, o que a empresa pode fazer para evitar a ocorrência do sinistro, ou se o sinistro acontecer, pessoal, reduzir a condenação, que eu vou mostrar daqui a pouco uma coisa que pode ser explorada. Então, coisas básicas, fornecimento de EPI, fiscalização do uso. Agora, uma recomendação para os advogados, documentem tudo documentado. Eu vejo muita falha nos processos, que a empresa fala, a gente fez isso, fizemos treinamento, não sei o que e tal. Cadê a prova? Não tem prova nenhuma. Eu não estou dizendo que não aconteceu. Mas se não tiver prova, e a prova por excelência aí é documental. Então, treinamento adequado. Gente, fez um treinamento online para o empregado, as medidas para serem adotadas 2 horas, 1 hora, emite um certificado para esse empregado, manda para ele, documenta isso direitinho, pergunta se ele recebeu, tudo isso documentado. Eu estou dando um exemplo, podia dar mais 10 exemplos diferentes. Então, o treinamento adequado para conscientizar os trabalhadores, afastamento no caso de suspeita, né? Aí segrega o funcionário, claro, que pode estar contaminado. No grupo de risco, o funcionário de usar medidas legais para esses funcionários, por exemplo, se for possível, teletrabalho, e ter um bom diálogo dos setores médico e jurídico, que eu acho que isso faz muita diferença também. Às vezes eles não dialogam, não falam a mesma língua, por exemplo, o jurídico não aceita o que o médico da empresa, do trabalho, recomenda. E isso não é bom, tem que haver uma sinergia entre esses setores. E é importante ter tudo isso documentado, porque, primeiro, existe a possibilidade de não haver condenação, mas se houver condenação na dosimetria da pena, na punição, no dano extrapatrimonial, dano moral normalmente que aparece, esse esforço da empresa em minimizar a lesão tem que ser levado em consideração pelo juiz até como redutor de indenização, é uma atenuante, está lá no 223G, a linha 9 da CLT. Então, primeiro, é uma obrigação legal, ela vai fazer porque tem uma obrigação legal. Mas, segundo, ela vai fazer isso, vai documentar bem, organizadamente, e é interessante que eu vejo grandes empresas que não têm organização nenhuma, gente. A gente imagina que seja uma organização nota 10, tem nada. Nem cartão de ponto do empregado tem, é inimaginável, é incrível, é um paradoxo, assim. Então, isso tudo pode servir como redutor da indenização, o que também não deixa de ser alguma vantagem para a empresa. Até mostrar para vocês, em relação a se tem ou não tem, existe uma nota técnica, está aqui, da SEI, do Ministério da Economia. Essa nota saiu na época da medida provisória 927, tá, pessoal? Tá? Eu perguntar onde é que tem um normativo que diz que tem que emitir CAT ou não tem que emitir CAT. Está aí essa nota técnica. Aí eu trouxe só a conclusão. Ela é uma nota um pouquinho maior, mas trouxe só a conclusão. Olha só, à luz da disposição, a depender do contexto fase, a COVID pode ser reconhecida como doença ocupacional, quando resultado de condições especiais de trabalho, ou com ele se relacionar, podendo constituir ainda um acidente de trabalho por doença equiparada, se houver contaminação acidental. Mais ou menos nessa linha. Só a única coisa é que para o poder público, para o governo, para o Ministério da Economia, não milita a favor do empregado aquela presunção que ele se contaminou no local. É a única coisa, uma divergência. E aqui, já encaminhando para o final mesmo, prometo que não vou tomar mais do que 5 minutos, as consequências negativas para a empresa se
houver a doença ocupacional. Então, especificamente, a Covid-19. Se ficar caracterizado que a Covid-19 é uma doença ocupacional, ou seja, doença do trabalho ou doença profissional, então quais são as consequências negativas para a empresa, inclusive que justificam que ela possa até pedir a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, como eu havia falado alguns minutos atrás. Consequências negativas. Primeiro, a empresa continua com a obrigação de depositar o fundo de garantia. Está na lei do FGTS, artigo 15, parágrafo 5º. Está na tela aí. Tem que continuar depositando, porque essa licença, esse afastamento é por acidente do trabalho. Aí tem um posto do TST, determinando aí o depósito do FGTS. Segundo, quando esse empregado retornar à empresa, vamos lembrar que ele tem garantia no emprego, tem estabilidade durante 1 ano, 12 meses, famosa estabilidade do artigo 118 da Lei 8.213, que está na tela aí. Portanto, nesse período, ele não poderá ser dispensado sem justa causa. 3, eu já tinha falado para vocês, se for caracterizado, por isso que eu botei entre aspas, auxílio doença acidentário, tecnicamente é o auxílio por incapacidade temporária acidentária, não há necessidade de carência, eu falei para vocês. Enquanto que se considerar que é um auxílio por incapacidade temporária comum, também chamado previdenciária, exige 12 contribuições mensais. Pessoal, isso pode ser um fiel na balança da diferença entre esse empregado receber ou não o benefício previdenciário. Se ele só está na empresa, o primeiro emprego está há 6 meses e é contaminado, se eu entendo que aquilo é doença ocupacional, ele vai receber o benefício. Se eu entendo que é uma doença comum, desvinculada do trabalho, ele não terá acesso ao benefício previdenciário. 4, possível ajuizamento de uma ação indenizatória, né, pessoal? Provavelmente esse empregado vai à justiça, com base nos artigos 186 e 927 do Código Civil, pedir indenização, responsabilidade civil, indenização por dano material, dano emergente, lucro cessante, dano moral, aquele dano extrapatrimonial, pode pedir até dano estético, e vamos lembrar que pode acumular, o STJ já pacificou essa questão. Alguém pode perguntar, mas Marcelo, Covid-19 com dano estético? Pode ser sim, vamos imaginar que o cara se agravou, teve que fazer teve que ser entubado, né, traqueostomia lá, entubado, ficou com uma cicatriz feia, aquilo foi uma alteração, alteração morfológica no indivíduo, é justamente o dano estético, um afeiamento, né, desperta a atenção, né, das pessoas por conta daquele problema que ele teve. Então, em tese, pode ter esse dano estético. E, por último, o tempo, se eu considerar que isso é acidente do trabalho, como doença ocupacional, que é acidente do trabalho por equiparação, o tempo de afastamento desse empregado vai ser computado para todos os fins. Isso está na CLT, artigo 4º, parágrafo 1º. Então, pessoal, já chegando ao final, que eu queria deixar como última mensagem aqui, antes de passar para a doutora Lucila, ou para o doutor Sandro, não sei se ele já está conosco, mas essa é a visão que eu desejo para todo mundo. Eu desejo uma estrada pavimentada, uma estrada tranquila, uma coisa bonita, bela, sem nenhum problema. É o que eu desejo. Mas a nossa realidade é uma estrada esburacada, com problemas, com dificuldades que todo mundo sabe, todos sofrem, mas que eu acho que pode ser superado com esforço, com estudo, com dedicação. E é nisso que eu acredito. Justamente o conhecimento como um poder de você alavancar e mudar a sua vida. Então, deixo ao final aqui só quem quiser me seguir no Instagram, eu tenho coisas tudo gratuito, claro. Tem lá o meu nome para quem quiser se inscrever. Eu tenho um curso também para quem quiser se aprofundar em questões previdenciárias. Eu tenho um curso também gravado, então tem um link aqui. E ainda tem também uma comunidade em que a gente discute, debate sempre essa coisa de estimular o estudo, circular a informação para que todos possam ter, de alguma forma, um aprimoramento profissional. E esse aqui é o objetivo final, porque quanto mais conhecimento você tem, mais poder você tem, os outros vão precisar de você para poder conseguir as coisas na sua vida. E eu agradeço muitíssimo aí a subseção da OAB de Araçatuba, ainda que de forma virtual, esse carinho da minha recepção. E, doutora Lucila, eu espero que tenha sido útil para todos, então eu deixo a palavra com a doutora, por favor, para fazer o encerramento como desejar. Muito obrigado. Excelência, que palestra gostosa de ouvir. Que interessante. Sabe aquela palestra que a gente fica intrigado? O que vai ter? Qual é a próxima informação? Foi muito gostoso de ouvir. Doutor Marcelo, agradeço de coração
o tempo realmente despendido pela nossa subseção aqui de Araçatuba. Nesses momentos de pandemia foi tão difícil conseguir um bom palestrante para a nossa subseção, porque a maioria é acostumada com a presencial. Tem muitos que, apesar de quererem, não conseguem manusear ainda a forma de virtual, assim, digamos, né? O doutor Sandro realmente não conseguiu entrar para falar que não conseguiu entrar mesmo na palestra, ele pediu 1000 desculpas, talvez ele vá te enviar um vídeo pedindo desculpas por não ter conseguido entrar, e agradeço a todos, estou vendo aqui a Andressa, a doutora Andressa Pogo, vi o doutor Wagner. Serei injusta se for falar todo mundo que eu conheço aqui na palestra. Agradeço a presença de todos e, principalmente, imensamente, doutor Marcelo Segal. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado e até a próxima, então.